Os que de madrugada me buscam me acharão. O que isto significa? Algumas pessoas ensinam que Deus disse: "Eu amo os que me buscam de madrugada." Na verdade, esta frase não está na Bíblia. Mas certamente ela é baseada no seguinte versículo: "Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão." Provérbios capítulo 8, versículo 17. Este é um dos versículos mais conhecidos do livro de Provérbios, e também um dos mais mal interpretados. Geralmente este versículo é aplicado para se referir à prática de orar de madrugada. Algumas pessoas até afirmam que a frase, "os que de madrugada me buscam, me acharão", indica que de madrugada Deus está mais atento aos que o buscam. A questão é que em nenhum momento esse texto fala sobre isto. Interpretando Provérbios capítulo 8, versículo 17 corretamente. Em primeiro lugar, é importante saber que um princípio fundamental do livro de Provérbios é a exortação em relação à sabedoria. Nele, é enfatizado como a sabedoria é essencial em todas as áreas da nossa vida. O escritor de Provérbios também ensina que a verdadeira sabedoria é divinamente inspirada. No capítulo 7 ele fala sobre a esposa lasciva, e no capítulo seguinte ele estabelece um grande contraste. No capítulo 8 ele faz um esboço onde a própria sabedoria é personificada. Ele também indica vários conselhos sobre sua aplicação e seu valor. Ele destaca que a sabedoria nos guia, Provérbios 8, 1-12. Diz que ela também está relacionada ao temor do Senhor, Provérbios 8, 13. Enfatiza que aqueles que a possuem são conduzidos ao êxito, Provérbios 8, 14 e 21. A exposição fica ainda mais profunda quando o escritor demonstra a participação da sabedoria na criação, trabalhando com o próprio Criador como um de seus atributos, Provérbios 8, 22 e 31. Saiba quais são os atributos de Deus. Com base nesse contexto, podemos facilmente entender o significado do versículo: "Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão." Eu amo os que me amam. Essa frase indica uma clara distinção de pessoas. O chamado da sabedoria se estende a todos os homens, Provérbios 8, 4 e 5. A sabedoria personificada diz: "Eu amo os que me amam." Isso indica um relacionamento pessoal. Isso significa que os que a amam não serão desprezados por ela. A sabedoria cuida dos seus, mas ao mesmo tempo é ocultada dos insensatos. Porém, nem todos a amam. Nem todos possuem o coração preparado para recebê-la. Então, quem são aqueles que a amam? A sabedoria personificada responde na sequência da frase: "Aqueles que de madrugada me buscam." Os que de madrugada me buscam, me acharão. De acordo com o contexto, fica evidente que a palavra madrugada, ou cedo em algumas versões, não indicam um horário específico do dia. O significado da frase, "os que de madrugada me buscam", simplesmente é: os que me procuram com diligência. Sob esse contexto, o verso 17 demonstra que quem age de forma correta e busca a sabedoria diligentemente, a encontra. Portanto, o significado da palavra madrugada indica uma atitude prudente e zelosa com prioridade e prontidão. Então a frase, "os que de madrugada me buscam", deve ser entendida como o buscar de forma diligente, e não como buscar em um horário específico do dia. A sabedoria e o relacionamento com Deus. É claro que o versículo "Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão" também possui semelhanças com declarações acerca do relacionamento com Deus. Em 1 Samuel 2, 30 o próprio Deus diz: "Honrarei aqueles que me honram, mas tratarei com desprezo aqueles que me desprezam." O profeta Isaías também declarou:
buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Essa relação entre a sabedoria e a graça de Deus pode ser compreendida quando percebemos que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. O sábio escreve que aquele que busca e recebe a sabedoria entenderá o temor do Senhor. Provérbios 2, 4, 7. O próprio Jesus se referiu à sabedoria de Deus de forma personificada em Lucas 11, 49. A personificação da sabedoria de certa forma tipifica Jesus Cristo como a revelação final da sabedoria de Deus. Isso significa que é apenas em Cristo que temos o pleno significado da sabedoria. 1 Coríntios 1, 24,30, Colossenses 2, 2, 3. Utilizando esse paralelo entre a sabedoria e a graça de Deus, podemos afirmar que a verdadeira sabedoria exige uma natureza humana transformada. Isso significa que a oferta da sabedoria só é de fato eficaz para aqueles que nasceram de novo. A verdadeira sabedoria habita somente em um coração regenerado capaz de amá-la. Concluindo, vimos qual é o significado correto da frase "Eu amo os que me amam". Madrugada me buscam, me acharão.